Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, domingo, dia do Senhor, estamos finalizando o mês de agosto, mês das vocações, que trouxe durante todo o mês, cada domingo, a reflexão sobre a vocação. Primeiro domingo, nós refletíamos sobre a vocação sacerdotal, a vocação ordenada. No segundo domingo, a vocação da paternidade, os pais, bem como a vocação matrimonial. No terceiro domingo, nós lembrávamos, refletíamos sobre as vocações religiosas, as vocações consagradas. E hoje, o quarto domingo do mês, nós celebramos, refletimos sobre o apostolado, sobre a vocação leiga. E é por isso que nós estamos aqui hoje e na certeza de que todos os batizados, eles são chamados, são vocacionados. Vocação vem do latim vocare, que quer dizer vocar, e vocar é chamar. Então, é um chamado. E nós queremos, então, escutar a palavra que nos salva, a palavra do nosso Deus, nesse domingo, o Evangelho de São João, no capítulo 6, os versículos de 60 a 69. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus, ouvindo-o, disseram: isto é muito duro. Quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam, por isso perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne de nada serve. A palavra que vos tenho dito são espírito e vida, mas há alguns entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não acreditavam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Irmãos, a nossa reflexão no dia de hoje, ela do 21º domingo do tempo comum, continua em torno do discurso de Jesus que diz sobre o pão da vida. A multidão que seguia Jesus, ela seguia a ele não porque quisesse obedecê-lo, porque quisesse seguir a sua doutrina, seguir os seus mandamentos, mas seguia a Jesus com interesse. A intenção deles era de serem alimentados, de serem alimentados. E Jesus, então, ele estava atento a tudo isso. E por várias vezes, nos textos meditados nos domingos anteriores, nós ouvíamos Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Eu sou o pão que desceu do céu. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente.
Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem come deste pão viverá eternamente. Então, meu irmão, essas são as passagens que nós vemos dentro do discurso de Jesus sobre o pão da vida. E todos os domingos, uma partezinha dizendo sobre isso. No domingo que passou, nós falávamos sobre a Assunção de Nossa Senhora, não é? Então, meu irmão, muitos dos discípulos disseram isto no Evangelho de hoje. Isto é muito duro. Quem pode admitir? Os discípulos do Senhor, eles disseram, isto é muito duro. Eles queriam comer o pão, né? Eles andavam com o Senhor, mas quando Jesus disse que quem comer a minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna, eles então ficaram tipo assim, achando isso é demais. Ele está meio maluco. O que esse cara está falando? Eu não vou seguir a ele, eu vou embora. Né? Foi mais ou menos isso. Então Jesus viu que eles estavam murmurando, eles estavam cochichando, falando isso, vamos embora, vamos sair para lá, vamos para cá e tal. Então Jesus viu que eles estavam murmurando e falou, isso escandaliza vocês? Dizer que quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não terá a vida eterna? Isso escandaliza vocês? Então, quando eu disser para vocês, ou então quando vocês virem a mim subir para o lugar da onde eu desci para estar com vocês, o que vocês dirão, não é? Se isso vocês acham muito, então quando vocês me virem ressuscitar e subir ao céu, então vocês não suportarão nada disso. Jesus dizia, o Espírito é que dá a vida, a carne para nada serve. Quando nós nos aproximamos do Senhor, nós nos aproximamos porque o Senhor nos chama a viver não uma experiência na carne, mas vivermos uma experiência no Espírito, porque o Espírito é que dá a vida, é o sopro de Deus que dá a vida. E assim, irmãos, o que vos digo, Jesus disse, o que eu estou dizendo para vocês, não é coisa da minha cabeça, não é coisa inventada, mas é assim aquilo que recebi do meu Pai, aquilo que o Espírito Santo colocou em mim para dizer a vocês e para viver entre vocês. E aí ele disse, entre vós existe alguns que não acreditam. E eu sei também aqueles que vão me trair, aquele que vai me trair, eu também sei. Então, com isso, muitos foram embora. Aqueles que estavam cochichando aí, foram embora, porque não suportaram. E Jesus então disse para os 12, vocês querem também, né? Fiquem à vontade, podem ir também. Aí Pedro disse, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. E é isso, irmãos, que nós precisamos descobrir. Assim como os 12 que haviam descoberto que Jesus era o Santo de Deus a partir de uma experiência, nós precisamos também descobrir que o Senhor, Ele é o Santo de Deus. É o único capaz de nos dar a vida, de alimentar a nossa alma, de nos fortalecer, nos fortificar para chegarmos até o céu e para entrarmos na eternidade. A ponto de dizermos também, a quem iremos nós? Muitos estão indo embora, muitos saem da igreja, muitos passam a viver uma vida desregrada e o Senhor fala para nós, que somos batizados, que recebemos a Eucaristia, vocês querem ir embora também?
fiquem à vontade, mas quem de fato experimenta, quem de fato tem um contato com o Senhor, ele vai dar essa mesma resposta. A quem, Senhor, nós iríamos? Somente o Senhor tem palavras de vida, somente o Senhor pode nos dar a vida eterna. Amados, não basta nós conhecermos, de ouvir dizer sobre Deus, sobre o Senhor, sobre a igreja do Senhor. Não basta ouvir dizer, é preciso termos uma experiência, do Senhor. É preciso uma experiência, uma vivência. E como o Senhor Deus disse aos 12, Ele diz para cada um de nós. E nós, como servos do Senhor, nós não podemos ser como os demais. Não podemos ser como os demais. A vocação leiga, servir ao Senhor com amor, com renúncia, com testemunho, levando o Evangelho aos outros, até mesmo sem palavras, mas com a vida. Temos que ser agentes que agem em nome do Senhor. Nós não podemos ser atores que representam, atores que fingem, que são personagens. Nós somos testemunhas, somos como outdoors do Senhor. Aonde nós estivermos, deve aparecer a pessoa do Senhor. Como assim? Com nossas palavras, os nossos gestos, as nossas falas, os nossos testemunhos, as nossas manifestações no meio da sociedade, do nosso trabalho e em todos os lugares. E olha, irmãos, como eu disse, nós não podemos ser atores. E hoje está cheio de atores no nosso meio. Atores que estão na igreja e que muitas vezes estão ali trabalhando, servindo, mas só naquela hora que estão lá na igreja. Quando saem daí são totalmente diferentes. O apóstolo do Senhor, o anunciador da Boa Nova, o evangelista, ele precisa ser diferente. Aonde nós passarmos, deve sim exalar o perfume de Deus, da presença de Deus. Não importa a pastoral que nós estejamos, o movimento, a equipe que nós estejamos, é preciso testemunho. E testemunho é aquilo que nos diferencia do mundo, das coisas mundanas. Então, meu irmão, minha irmã, aproveitemos esse dia, reflitamos sobre a nossa caminhada, especialmente você e eu que estamos na igreja, que estamos servindo o Senhor, que estamos em algum movimento, nós somos outdoors do Senhor. A propaganda aqui é a nossa vida. Temos que ser diferente. Cuidado com aquilo que falamos, cuidado com aquilo que nós fazemos, cuidado com aquilo que nós pensamos e falamos, cuidado com os julgamentos, isso tudo precisamos ter muito cuidado. Então, que o Senhor nos faça realmente anunciadores com a nossa vida, testemunhos para um mundo melhor, para uma igreja viva, para um tempo novo em que o Espírito Santo possa nos vivificar e que nós tenhamos vida nova, vida em abundância para ser transmitida a esse mundo que suspira a morte, por esse mundo que anseia, pela graça, mas que não sabe ainda como chegar à graça ou não se rendeu à graça por falta de testemunho nosso. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria!